Vamos começar falando de pessoas. O CETAD, Uhum. né? O CETAD cuida de pessoas. O senhor idealizou e dirige. O que é o CETAD? O que é que o CETAD faz? O CETAD foi, a meu ver, a razão dessa minha existência nesse mundo, porque nos anos 80 eu comecei a pensar que nossos filhos e filhas não eram marcianos e que eles precisavam ser meninos e meninas, com o respeito, a atenção que me parecia não era o que ocorria. Pelo uso de maconha, nossos filhos e filhas eram internados em hospitais psiquiátricos ou eram enganados pela família e tomavam remédios sem saber, ou eram desmoralizados pela família, enfim, expulsos das escolas, estigmatizados de toda a ordem. E eu achei que aquilo não era justo. Eu tinha passado, como você anunciou, pelo manicômio judiciário, que é o lugar pior para estar um ser humano, que é o lugar do não lugar, o lugar onde os portadores de sofrimento psíquico que cometeram um delito são mandados. Felizmente está fechando. E eu trabalhei lá durante quase 6 anos. Esta experiência, e mais o de constatar isso que eu acabei de lhe dizer com relação a nossos filhos e filhas, adolescentes, eu decidi que era preciso fazer alguma coisa. E em 85 eu entrei para a Universidade Federal, em 80, desculpe, eu entrei para a Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Medicina, e lá eu propus que nós poderíamos inaugurar um serviço universitário com todo o conhecimento que a universidade possibilita para cuidar dos nossos filhos. Então essa foi a ideia. E em 1983 eu fui à França, trabalhei com o professor Claude Olivenstein, vi o que era a toxicomania, o sofrimento dos usuários de heroína na Europa, e de volta, então, eu fiquei mais convencido ainda que era preciso um lugar para cuidar dos nossos filhos, e aí eu acrescentei e nossas famílias. E depois eu acrescentei formação de recursos humanos, formar gente, e aí inaugurei lá na Caixa d'Água, no Centro Social Urbano da Caixa d'Água, enfim, 6 de julho de 1985, esse centro que vai fazer agora 39 anos ou 40, estamos beirando os 40 anos de atividade, todos os dias, cuidando de pessoas, colocando a droga entre parênteses, verificando que cada humano tem uma história e que a droga entra na história do humano, de um modo geral, num momento de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muitas dificuldades sociais. E por isso, o CETAD sobreviveu a todas as crises que nós tivemos e hoje continua funcionando desde 1993 no Canela, ali no subsolo do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador. E isso me alegra muito, porque nós vimos muitos resultados, nós formamos muita gente, nós atendemos muitas famílias, nós continuamos atendendo os adolescentes e nós inauguramos um outro modo de cuidar de pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Sobretudo que nós nos orientamos pelo seguinte: a droga não me interessa. Não me interessa e não interessa aos meus colegas. O que nos interessa são os humanos e suas histórias. Então, eu acho que isso nos dá um lugar diferenciado e nos tem garantido, eu diria, uma sobrevivência muito interessante no mundo da saúde, no mundo da sociologia, no mundo do trabalho com pessoas. É isso. Bacana. Doutor, como que essas pessoas chegam até o CETAD? O CETAD vai em busca, eles aparecem lá por indicação, como que são recebidos, como é o tratamento Uhum, e se existe um final do tratamento esse indivíduo uhum, como, entre aspas, curado uhum. ou é eterno. Fala um pouco Uhum. dessa dinâmica, por É. favor. Eu tenho uma amiga que sempre diz, Nery, fale menos para dizer mais. Eu continuo falando muito. Você viu que você me fez uma pergunta e eu levei um tempão enorme para lhe Fala responder. Então, necessária. eu vou encurtar um pouco. O CETAD nunca fez propaganda.
o CETAD foi inaugurado, as pessoas souberam pouco a pouco, né? Depois os estudantes divulgaram muito, as pessoas que nós formávamos também funcionaram como divulgadores e pouco a pouco, sabe? Isso foi crescendo, o CETAD foi ocupando um lugar na ciência brasileira, participando de congressos, essa coisa toda. Então, as pessoas chegam ao centro, ou voluntariamente, porque souberam, ou elas chegam levadas pela família, obrigadas pela família, que a gente pode conversar sobre isso. Às vezes eram levadas pela justiça também, e raramente pela polícia. Então, as pessoas que iam voluntariamente, nós sempre lhes perguntávamos: o que você quer? O que você está fazendo aqui? E as pessoas sempre nos respondiam: eu uso drogas. E nós sempre perguntávamos e perguntamos ainda: sim, e aí? E para além da droga, quem é você? E aí a pessoa percebe que nós estamos colocando a droga entre parênteses para ouvir sua história. E eu diria a você que essa é a marca do nosso trabalho. É voluntário, quem é você? E nós conversamos. Se precisa de medicamento, nós damos. Raramente, isso é uma coisa curiosa, nós internamos alguém. Talvez nesses 40 anos eu diria a você que nem 10% das pessoas que nos procuraram, e são mais de 9.000 por ano, 10.000 pessoas nos procuram por ano, nós indicamos internação, talvez em 10%. Por quê? Porque a internação é uma circunstância especial, deve ser transitória, muito bem, eu diria, pensada com o usuário, com sua família, e não a internação como alternativa primeira do tratamento. É a última. Pois bem, a outra coisa também que nos orientava, sobretudo com as pessoas que nos procuravam voluntariamente, era a seguinte: a abstinência não é nosso objetivo. Nosso objetivo é cuidar da sua vida, é lhe ajudar a encontrar alternativas para a sua vida. Porque há muita gente que pensa que o tratamento para alguém que usa drogas é abstinência. Abstinência é uma possibilidade. Quer dizer, a pessoa vem usando uma droga porque sem essa droga ele não consegue viver, porque o sofrimento lhe levaria à morte. Porque usuários de drogas pesadas, os grandes usuários, quando você tira a droga, eles se suicidam, porque o sofrimento é maior do que ele pode suportar, portanto não cabe uma abstinência inaugural. A abstinência, Wilson, é uma consequência do encontro entre um terapeuta, uma pessoa e outra, construída, ótimo a expressão que você usa. Essa abstinência é uma possibilidade que a gente pode chegar, é desejável, mas não é o ponto de partida. Você está aqui para deixar de usar droga. Não. Lá no CETAD, você veio aqui para encontrar uma pessoa que vai lhe ouvir e vai lhe ajudar a construir uma alternativa em sua vida. Por isso que o internamento, desculpa, ele é uma consequência, né? muito, muito ocasional, se a gente pode dizer assim. A outra coisa também interessante é quando a família nos levava a alguém, nós perguntávamos à família por quê. E nós queríamos sempre saber a história da família, porque ninguém vive só solto neste mundo. Posso lhe garantir que nós vivemos todos, você, eu, Beatriz, todos nós vivemos numa rede, várias redes que se superpõem, rede do trabalho, rede da família, rede dos amigos. E quando a família trazia alguém dizendo: este é o toxicômano, nós dizíamos: este é o seu toxicômano. Então ele está inserido na sua rede. E nós trabalhávamos com a rede, e a família, mãe, pai, tio, irmão, avô, avó, compreendiam que aquele filho não estava sozinho e que ele era, eu diria assim, aquilo que significava a doença da família. Então nós tirávamos o usuário do lugar do idiota da família, do bandido da família. Da ovelha negra. Da ovelha negra, que hoje não se pode mais dizer isso, não é? A gente diz da ovelha transgressora. E nós mostrávamos à família que ele era parte da família e que muitas vezes ele era aquele ou aquela que representava o sofrimento e o mal-estar da família. Vou lhe dizer uma coisa talvez que lhe surpreenda.
muitas e muitas e muitas vezes, para não dizer sempre, aquele filho era a representação da doença da família. Isto é, a família precisava de alguém doente, sabe para quê? Para conversar, para falar um com o outro, Interessante. para manter a rede funcionando em torno interessante. daquele que era o transgressor. Por isso a gente não podia deixar de cuidar da família. Ou seja, é o amor pela dor, é a união da família através de um transgressor para poder fazer essa união. Porque Interessante. a família considerava que aquele filho era um mal, que ele estava fora, e ele não estava. Ele não estava. Ele estava ali representando, eu diria, um funcionamento disruptivo, melhor dizendo, da família. Isto é, a família mostrava a sua doença através daquele filho. Aí nós cuidávamos da família e cuidávamos dos filhos. Essa é uma outra questão. E a terceira condição é quando a justiça nos mandava um adolescente ou um adulto para se tratar. Nós entrávamos em contato com a justiça, perguntávamos à pessoa se ela estava interessada naquele tratamento e tentávamos, eu vou usar uma expressão curiosa, seduzir aquela pessoa para se tratar, não por imposição da justiça, mas porque alguma coisa poderia ser construída conosco. E assim nós trabalhamos sempre, você compreende, colocando cada vez a pessoa em evidência e colocando a droga e as transgressões eventuais que a pessoa pode cometer em papel num lugar secundário. E isso produziu um efeito muito grande pelo Brasil e hoje nós temos aí de norte a sul e de leste a oeste muitos serviços que, inaugurados por essa experiência da Bahia, continuam trabalhando nessa lógica. É verdade que nós temos sofrido muito nos últimos anos, talvez nos 10 últimos anos, com a ideologia da internação, do eletrochoque, do medicamento para cuidar dessas pessoas, de uma psiquiatria, eu diria, biológica, que pensa que o uso de drogas é uma doença orgânica e que você pode tratar. Lamentavelmente, isso tem ganho força e as comunidades terapêuticas têm ocupado espaço no Brasil no lugar dos centros de atenção psicossocial, que vão na lógica do cuidar do humano, enquanto que esta outra lógica cuida da droga. E é evidente que quem cuida da droga não tem resultado, porque a droga não fala, a droga não ama, a droga não anda, a droga não pensa. A droga é um produto químico que produz efeito quando é colocada dentro de um organismo. Mas quem coloca a droga? É a droga que coloca o humano dentro dela ou é o humano que coloca a droga dentro do seu corpo para produzir algum efeito necessário? Muito bem colocado. Então, não é a droga que usa o humano, é o humano que usa uma droga. Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.